Amados, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, onde diz assim: 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos ao mandamento que lhe havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Essa palavra está no livro de Juízes. E o livro de Juízes é um livro muito interessante, porque depois da conquista da cidade, da terra, cada tribo ela ficou com uma responsabilidade para a conquista daquilo que lhe foi dado por herança. Isso revela, isso nos mostra uma coisa: Deus, ele nos abençoa, mas nós temos que lutar e conquistar. Geralmente as pessoas acham, porque Deus fez uma promessa, você não vai estudar, você não vai trabalhar, você vai ficar em casa só esperando. Não é assim. Quando Deus dá uma promessa, Deus garante a vitória, mas em todas as coisas que nós nos propomos, há sempre batalha e há sempre lutas. Lutas que precisam ser vencidas, inimigos que precisam ser conquistados. E a Bíblia é um livro que mostra justamente essa questão de conquista. Como nós podemos conquistar? Primeiro, porque nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. E você olha, por exemplo, no capítulo 1, quando eles buscam ao Senhor para saber como eles iriam. Nesse tempo de Juízes, é uma questão até muito interessante, que a Bíblia nos mostra que quem falava ao povo depois da morte de Josué era chamado do anjo do Senhor, ou anjo teofânico. Esse anjo vinha e, como um homem, o anjo teofânico significa Deus, né, a aparição de Deus em forma humana. Então, como Deus poderia sentar aqui hoje, como uma pessoa, mas não é o caso, a não ser por uma angelofania, porque ele já tem um corpo, e esse corpo ele sempre acontecia antes da sua encarnação. Então ele se apresentava, as pessoas sentavam junto com os juízes, e Deus ali, nessa forma humana, ele falava e dava as ordens a Israel para estratégias de guerra. Como vamos guerrear? Aliás, Deus sempre fez isso, porque Deus sempre se preocupou com as nossas guerras. Quando nós passamos por momentos profundamente difíceis, nós sempre nos achamos só, como se Deus nos desprezasse. A palavra de Deus no livro de Isaías diz assim: ainda que uma mãe que amamente seu filho, ela venha a deixá-lo, eu, o Senhor, nunca desampararei vocês. Só há uma forma de Deus não pelejar as nossas guerras, é quando nós não ouvimos a sua voz. Aí nós começamos então a ter problemas. Deus, ele foi muito enfático a respeito de Israel possuir a terra, como também Deus nos dá uma palavra para que nós possamos conquistar todas as coisas e todas as áreas da nossa vida. Não há uma área da nossa vida que não possa ser conquistada. E a maioria de nós queremos justificar as nossas fraquezas pelo fato de estarmos num corpo. Para justamente que isso não fosse trazido como desculpa, a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele tomou uma forma humana, sendo semelhante ao homem, para que como o homem suportasse todas as coisas, para que o homem não pudesse dizer, eu não consigo ou eu não posso. Portanto, aqui nessa noite não há uma pessoa que não possa conquistar as suas batalhas, que não possa vencer as suas guerras. Existem pessoas, na realidade, como Israel, que preferem, na realidade, conviver com o inimigo, do que ser livre do inimigo. Pessoas que não conseguem se desembaraçar. O livro de Hebreus 12 diz assim:
pois nós que vimos uma grande nuvem de testemunha, que é aquilo que nós vemos no capítulo 11, de tantas testemunhas, ele diz assim: deixando o embaraço que tão de perto nos rodeia e sigamos uma carreira que nos está proposta. Pessoas que vivem e têm vidas embaraçadas. A vida embaraçada não é o pecado, mas todo pecado é proveniente de vidas embaraçadas, porque não consegue se desembaraçar disso. Israel, ele preferiu conviver com os seus inimigos do que, na realidade, ser um vencedor. Por isso que Deus, então, fez o seguinte: eu vou deixar um grupo, um povo, que seja aqueles que vão provar vocês. Por isso que muitas pessoas não entendem, porque são sempre provados na mesma coisa. Será que você não lê a Bíblia e não entende que esse tipo de coisa é que Deus deixa na sua vida para provar? Para saber se você é vencedor ou não? Ou se você vai conquistar ou não? Você sempre cai no mesmo erro? Você sempre peca da mesma maneira? Não é assim que acontece na palavra, quando Israel, ele deixava e caía nos mesmos pecados do povo de Deus desde o tempo de Noé. Desde o tempo de Noé. E desde o tempo de Noé, uma das coisas que a Bíblia nos mostra é que o primeiro pecado que trouxe consequências para a destruição de uma geração foi o povo de Deus. Não foram eles. Eles, a Bíblia mostra que Deus disse que eles são maus. Mas na verdade aqui, Deus estava tratando com o seu povo. Como Israel, ele tinha uma facilidade profunda do pecado. Deus sempre deixa circunstâncias para que nós sejamos provados, para que nós sejamos colocados à prova. A prova, isso acontece na vida de cada um e de cada pessoa. Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi provado. E quem o levou para ser ministrado, para no deserto ser tentado, foi o Espírito Santo. Então Deus prova a todos. Deus prova a todos. Mas prova por que motivo Deus prova a todos? Deus prova porque quando nós somos provados, verdadeiramente nós somos talhados para resistir todas as batalhas e lutas que nós encontramos. Ora, você olha Deus deixando, por exemplo, os 5 príncipes dos filisteus, isso está no nosso contexto histórico de hoje. Vocês olham um jornal e vão olhar dos filisteus, que na realidade são os palestinos. Eles dizem que não são árabes palestinos, mas na verdade não são árabes. Os árabes são muitos, são bem específicos e determinados. Os árabes, na realidade, são os descendentes de Ismael, mais os jordanianos, mais aqueles que vivem no deserto, não é? Esses são os descendentes de Ismael. Onde moram os palestinos são os mesmos lugares onde moravam os reis dos filisteus. E os reis dos filisteus, eles estavam ali por uma coisa só, por Israel. Israel pecava, eles vinham sob juízo. No livro de Juízes, o que nós encontramos é um tempo em que a Bíblia fala no livro de Juízes assim, que é mais uma vez aquilo que acontece nos nossos dias. E diz assim: eles faziam o que achavam certo aos seus olhos. Cada um tinha um juízo próprio. O sacerdócio não tinha autoridade. Então cada um achava, hoje é o mesmo contexto que nós vivemos. Um sacerdócio sem autoridade, que o povo o domina e leva para onde ele quer. Nós vamos olhar pessoas que na realidade, por falsos ensinamentos, porque o ensinamento está na boca do sacerdote, e eles levam o povo ao erro, porque não têm a coragem de confrontar, revelar os seus pecados. Então Deus verdadeiramente deixava o povo, para que o povo então pudesse ser oprimido. Então Deus levantava juízes. Deus levantava juízes, mas todo juiz que levantava, se levantava numa unção do poder do Espírito Santo. Porque nenhuma guerra pode ser vencida pelo povo de Deus se não houver uma intervenção do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Como nós vamos vencer as batalhas? De que forma nós teremos vitória? Ora, o Espírito Santo tem que ter uma intervenção poderosa na nossa vida. Ora, quando o Espírito não age, então cada um fazia o seguinte, buscava o que era propriamente seu. Esse grupo que é chamado de filisteus, que desde o tempo de Abraão perseguia,
porque é uma característica dos filisteus perseguir Israel, tapar os poços, perseguir a bênção, e ainda hoje, um povo que na realidade, eles abatem Israel com pedradas. E por que Israel é abatido? E eles tiram as terras de Israel? Por falsos acordos, por uma coisa só. Porque eles não conhecem, Israel não conhece a palavra, que esse povo foi deixado para prová-los. E eles, embora tendo um pedaço desta terra, não tendo toda a dimensão da terra, eles ainda são massacrados por esse povo. Massacrados por esse povo. Porque eles, na realidade, eles não buscaram a Deus. Preferiram conviver com eles. Eles querem fazer acordos. A nossa vida é tal qual a deles, de Israel. Nós convivemos com o pecado, porque nós não temos a dimensão do que é pecado. Você quer saber o que é pecado? Todo dia morre gente. Os hospitais estão cheios. A prostituição aumenta, a droga aumenta. Legaliza-se as drogas, que é um dos projetos do Brasil agora. O mundo, a cada dia, legaliza o casamento homossexual. E assim sucessivamente. E o fato é que nós começamos a perder a dimensão e a conviver com essas coisas. Não é que nós vamos ter que sair. É por isso que eu disse nessa manhã, que nós precisamos... A terra hoje, o povo, ela já não resiste àqueles que são santos de Deus. Porque você não tem mais o direito nem de expressar o que você deseja e nem fala. Mas, no entanto, eles enchem de carro de trio elétrico, se vestem da maneira que quiser, pregam, falam, xingam, horrorizam, e ninguém diz nada. E não pode se dizer. Nós convivemos nesse meio. E muitos acostumam-se a viver nesse meio. Porque acham o errado, mas na realidade não é como a Bíblia nos ensina a sentir o erro do pecado. Foi tirado essa conotação de pecado da nossa vida. Isso é simplesmente um desvio de conduta. É um desvio. Já não é mais pecado. Se não é pecado, não nos pesa. E se não nos pesa, nós perdemos a consciência e a sensibilidade. O que Deus mostra aqui no livro de Juízes é justamente isso. O tempo onde as pessoas faziam o que desejavam. Hoje, todo mundo é sacerdote dentro da igreja, com toda a razão. Todos nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Todos nós. Aqueles que são nascidos da palavra e do Espírito. Aqueles que não são nascidos da palavra e do Espírito não são sacerdotes. Nós somos uma nação santa e um povo de exclusividade de Deus. Mas dentro do sacerdócio, o Senhor estabeleceu apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres, para exercer autoridade e dar crescimento ao corpo através da palavra e do ensinamento. Hebreus 13 diz, ou vocês não sabem que os vossos pastores vão prestar conta das suas vidas. Cada palavra que sai da minha boca, eu presto conta a Deus na vida de vocês. Vocês trazem sobre mim um peso, como também as palavras que eu trago a vocês trazem um peso de justiça na vida de vocês. E Deus mostra justamente aqui a responsabilidade que tinha os sacerdócios, da correção. Muitas pessoas não gostam de ser corrigido. Você pode notar que um tempo onde todo mundo fala o que acha certo e daquilo que pensa, é um tempo onde não há governo. Quais são os fracassos dos governos? Onde não há autoridade de mando. Por isso, nós precisamos aprender a ser submissos. E Deus mostra justamente isso, a autoridade exercida pelo sacerdote. Ele teria que trazer não só aos sacerdotes que eram seus filhos, como no caso de Eli, ele precisava trazer uma correção para que o culto pudesse ser recebido por Deus. Quando você deixa de corrigir como sacerdote, como fala no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, que ainda abrange um tempo de juízes, porque é a saída de juízes para rei. E nós olhamos ali
a indignação de Deus, porque Eli permitiu que os seus filhos pecassem e ele não corrigiu. Aí está o grande problema de uma igreja. Se um pastor ou se um sacerdote não levanta sua voz para repreender, para corrigir, para que haja vida santa, porque toda correção de Deus visa uma coisa só. A correção de Deus não avisa a abater, destruir, qualquer coisa desse tipo, não. Mas a correção de Deus, a Bíblia diz que seja ela como óleo sobre a minha cabeça, para que eu seja edificado. A correção do Espírito Santo é assim. E quem o Espírito leva a corrigir através da palavra? O Espírito leva a corrigir aquele que está na liderança sacerdotal. E é interessante que há consequências profundas pelo fato de não corrigir os filhos. Os filhos chegaram a um ponto que perderam a sensibilidade em que as ofertas que eram oferecidas, elas não eram queimadas. Ora, coisa que Deus pelo menos pedia é que o sacrifício fosse queimado, e no sacrifício queimado, pelo menos a gordura fosse queimada. Os filhos de Eli, eles eram tão abomináveis, que além deles prostituírem-se ali no templo, eles também não permitiam que muitas das ofertas fossem queimadas. E quando essas ofertas não eram queimadas, Deus não tinha prazer. Sabe que as pessoas podem impedir você de ser abençoado. As pessoas podem, os pastores podem impedir você de ser abençoado. A palavra de Deus no livro de Oséias diz que eles se alimentavam do pecado do povo, porque não corrigia o povo. E nós achamos que a correção é algo que é terrível. É terrível porque toca lá dentro da sua alma. É terrível que toca lá dentro de você, confronta você, e você não gosta de ser confrontado, mas quem confronta não sou eu, é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que conhece o seu coração. Ele conhece as suas necessidades. Por isso que Deus permite muitas das vezes as lutas. Deus permite lutas financeiras, Deus permite lutas nas famílias. Jesus teve lutas nas famílias. Jesus teve. Quase todo mundo aqui tem luta de família. Todo mundo tem. É um problema, outro, mas surge. Todo mundo passa por isso. Porque são coisas comuns na vida das pessoas. Mas não deve ser coisa que permaneça. Porque você sabe que você tem um Deus que guerreia as suas guerras. E que lhe dá a vitória. E que lhe dá a vitória. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós precisamos primeiro ter autoridade para tomar uma posição de guerra. Ora, quando você não toma uma posição, o Senhor Deus falou assim: eu vou matar os seus filhos. Eu vou tocar nos seus filhos. E muitas das vezes Deus faz isso. Deus faz. Porque nós precisamos ter consciência da responsabilidade que temos com os filhos que Deus nos dá. Porque a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. E porque são heranças, nós vamos prestar conta dos nossos filhos a Deus. O Senhor diz através do profeta: eu honro aqueles que me honram. Mas você honra mais os seus filhos do que a mim? Quantas pessoas honram mais a sua vida, os seus negócios, as coisas do que a Deus? Mas estão sempre aos pés do Senhor, clamando, pedindo misericórdia. Esse exemplo nós temos claro no livro de Mateus, no capítulo 21, quando o Senhor justamente fala a respeito daqueles que Ele manda convidar e eles não dão crédito, não deram um crédito ao filho. E na outra parábola do capítulo 22 das bodas, que eles colocaram as suas responsabilidades como prioridade. Na verdade, toda a questão do mal, ela só encontra repouso quando ela encontra lugar na nossa vida. Muitas das vezes se torna duro, nós entendemos essa palavra. A andorinha, ela não pousa se não encontrar lugar, diz o livro de Provérbios. A maldição, ela não vem se não encontrar lugar.
Não confunda com essa maldição hereditária que eles pregam aí. Muitas pessoas vivem no pecado e estão trazendo maldições hereditárias para dentro de si. A maldição do pecado é a pior coisa que tem. No livro de Malaquias diz isso a respeito do povo de Deus. Há maldições que são para crentes. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, a Bíblia diz assim, é maldito. Pedro diz, Jeremias diz, é maldito. Aquele que honra mais aos outros do que a Deus, a Bíblia diz no livro de Malaquias, é maldito. É maldito. Portanto, Deus, na realidade, permite nas nossas vidas circunstâncias que, na verdade, nós permitimos. Permitimos porque não queremos lutar as guerras do Senhor. Foi por isso que você olha o livro de Juízes, você olha o exemplo do capítulo 1, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sen, e nem de Taanac, nem de Dor, nem de Ibelão, nem de Megido, nem das aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Vamos viver com o inimigo na mesma terra. Vamos conviver com o pecado. E é interessante como as pessoas conseguem conviver com o pecado. Por isso que nós chamamos a igreja hoje a um concerto, a colocar vestes de pano, para que nós possamos mostrar que nós queremos uma vida santa com Deus, chorar pelos pecados do povo. Não basta ser só membro de igreja, você tem que chorar pelo pecado da cidade. São milhares de crianças e adolescentes. Eu já disse a vocês, eu estava sentado ali, um irmão veio correndo, parou o carro correndo e veio aqui falar comigo. Pastor, o que ele está vendo? Eu fui abordado ali por um adolescente de talvez uns 15 anos. Um adolescente de 15 anos. Nós perdemos a dimensão disso. Nós perdemos a dimensão. Muitos só entendem essas coisas quando essas coisas batem à porta da sua casa. Aí vem para dentro da igreja chorar e quer que os outros chorem com você, quando você não chorou com ninguém, nem por ninguém. Deus permite os pecados, permite que circunstâncias venham sobre as nossas vidas. Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou os cananeus, Aser não expulsou os cananeus, Naftali também não expulsou, nenhum deles expulsaram. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas. Esses amorreus pegaram os filhos de Dan e colocaram para longe. Quais são os problemas que nos colocam para longe do Senhor? Quais são as lutas que temos? Muitos estão passando por grandes lutas, porque não tiraram os seus inimigos, não confessaram os seus pecados diante de Deus. Não há coisa mais miserável na vida de um homem do que o pecado incrustado na sua alma. É como um câncer que corrói até a alma e até a morte. Quando nós começamos a chegar perto, onde as enfermidades começam a nos assediar, e vemos uma dependência total e única de Deus, olhamos para trás com tanto tempo perdido, quando poderíamos conviver e ter uma vida abundante e cheia do Espírito Santo. É interessante que quando nós não levamos uma vida cheia do Espírito, e o sacerdote não se importa mais com os pecados, nem da igreja e nem dos seus filhos, porque a maioria comem do pecado do povo, eles só fazem campanhas para tirar dinheiro, eles não mostram a miséria que o povo está vivendo, não se conhece santidade, usam deturpadamente as palavras de santificação e de consagração. O povo não conhece a Deus e não conhece o Espírito Santo. O povo oferece culto sem oferecer o melhor. Você talvez pergunte como eu posso ser um vencedor. A Bíblia mostra que nós, para sermos vencedores, nós temos
que aprender a oferecer o melhor a Deus. Se você não pode oferecer o melhor a Deus, não ofereça. Não faça isso. Mas aquilo que é melhor, nós olhamos para homens que nós invejamos e olhamos, por exemplo, Abraão, chamado o pai da fé, chamado o amigo de Deus, e tantas qualidades que nós vemos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas esses homens só serviram a Deus com o melhor das suas vidas. Abraão deu seu filho. Abraão deu seu filho. E não há coisa mais preciosa para nós do que o filho. Os pais sabem disso. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Mais precioso do que os nossos filhos é o Senhor. Ele é o precioso. Quando você tem a convicção de quem Deus é, não há dimensão para a entrega do melhor a Ele. O culto, na realidade, é o melhor do seu sacrifício. É o melhor daquilo que você tem, daquilo que você possui. Quando você não dá o melhor para o seu culto, o culto ele se torna religioso e rotineiro. E quando ele torna-se rotineiro e religioso, o nosso conceito de culto são os valores humanos que movem os cultos. Como, eu não gostei do louvor, eu não gostei da palavra, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Porque o que move o seu culto, quando você não entrega o melhor, você não pode esperar o melhor de Deus para a sua vida. Você não pode. Um culto perfeito e agradável a Deus é fruto de uma entrega profunda. Como diz Paulo aos Romanos, a nossa vida ser colocada como um sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus. Esse é o nosso culto. Oferecer a Deus o melhor. Quando você não entrega o melhor, você só consegue valorizar as coisas humanas que você vê. A dimensão que Deus traz num culto de entrega, ele ultrapassa ao limite daquilo que nós percebemos. Quando você vem para a igreja e não faz uma entrega perfeita, você só vê o natural. Quando a sua entrega é uma entrega total, você tem a afinidade do espiritual. Por isso que muitas pessoas, Deus permite as visões. Quando você é natural, você não entende esse negócio de visão. Você não entende esse negócio de profecia. Você não entende as coisas que o Espírito traz. Porque você não consegue vencer as suas batalhas, as suas lutas. Ora, Deus se preocupa com as nossas lutas. Deus sempre se preocupou. Deus sempre se preocupou. Nós somos um povo em que Deus olha. Quando Deus quis dar vitória a Israel, na primeira conquista de cidade, eram 536 cidades a serem conquistadas. E Deus pediu a Israel uma das 536. Deus não pediu nem 10%. Deus pediu uma cidade. E disse, essa cidade é anátema, é condenada. Mas o ouro, a prata, o ferro, o bronze, todas essas coisas vocês vão tirar, porque eu vou preparar isso para o templo. Então, Deus deu uma estratégia louca de guerra, tocar chofar e dar um grito, e as muralhas caírem. Mas o que Deus fala é o seguinte: vocês não toquem coisas condenadas. O nosso problema é que nós queremos ir até o limite da nossa vida espiritual, andarmos em cima do muro
E de um lado está o mundo, do outro lado está a vida cristã. Nós andamos no limite, como se fôssemos capazes de resistir por muito tempo isso. A palavra do Senhor nos diz que um homem em meio, talvez a 800 mil homens de guerra que avançaram pela cidade de Jericó, de 700 a 800 mil homens que batalhavam em favor do Senhor, um homem em meio a 800. Então você veja que Deus, Ele se importa com você. E esse homem toma então as coisas condenadas, e ele quer conviver no meio de Israel com as coisas condenadas. Pessoas que levam para dentro das suas casas a bebida, a droga, o vinho e tantas outras coisas, e querem reclamar dos filhos. Nunca vão poder reclamar. Nunca. Um dia veio alguém aqui me procurar. Como vou tirar meu filho das drogas? Vim aqui na garganta, e eu não sei por que eu não disse, sai você primeiro dela, para ter autoridade de tirar o seu filho. Mas as pessoas levam para dentro de casa os seus pecados. Levam para dentro de casa, botam debaixo da sua tenda e querem conviver e ter uma vida de vitória. As portas. Porque nós convivemos com o pecado e com o inimigo. Não há como ser vencedor. Eu não estou dizendo você conquistar uma coisa ou outra que todo e qualquer homem pode conquistar. Ah, eu fui abençoado no emprego, aí pensa, porque foi abençoado no emprego, está na bênção. Não está, não. Fui promovido. O nosso relacionamento com Deus é diferente. É diferente. A nossa situação com Deus é diferente. A sua vitória depende de uma vida cheia, para que você possa tirar de dentro de si as coisas que impedem o agir de Deus, para que a igreja venha crescer na graça. Acã tomou ouro, uma capa babilônica, escondeu debaixo da tenda. É interessante, amados, que quando a pessoa toca nas coisas condenadas, a primeira coisa que ela perde é a visão. A igreja perde a visão. Eu fico imaginando o testemunho que foi dado. Eu tive no Atuca. Não tem nada lá. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. A luta espiritual não está pela quantidade de pessoas que existe. Aquele lugar, talvez os meninos não saibam que foi lá, é o lugar da maior batalha espiritual que já vi. Onde o diabo, ele usou tudo que tinha. E usou quem? Os missionários. Quando hoje se olha o desprezo que tem aquele lugar e a miséria, foi fruto do pecado dos sacerdotes que ministraram ali. Viveram em pecado ali. E o povo via as bebidas e os relacionamentos ilícitos. E nós perguntamos hoje, por que tanta miséria?
Nós temos que chegar ali com uma palavra de autoridade para que aquele espírito de miséria que abateu aquele povo venha a ser destruído, para que Deus possa trazer graça sobre graça àquele povo. Batalha espiritual. Depois disso, poucas pessoas, muitos saíram dali, foram para as reservas. Missionários há tanto tempo não iam. Por que isso? Porque foram abatidos na guerra e eles não entenderam que tinha que ter restituição. E tem que ter restituição. Tem que ter restituição. Aquele lugar precisa disso. Nós sabemos o que nós podemos fazer se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra. Eu lhes darei um novo coração. Eu estou falando para pessoas que estão convivendo com batalhas, circunstâncias que sempre voltam às suas vidas e que não sabem como vencê-las. Quando eles venceram Jericó, uma grande e uma cidade hermeticamente fechada, e depois eles olharam aí, uma cidade pequena, eles disseram, não precisa todo mundo sair para a guerra. Mande só uns 3.000 homens. O problema é que quando alguém vai à guerra com o povo em pecado, é morte. E foi morto o povo. Envergonharam. Por que os crentes sempre são envergonhados por causa do testemunho de outros? Por que somos envergonhados? Porque as pessoas querem guerrear as guerras do Senhor em pecado. É o pecado que mata, é o pecado que leva para o inferno, é o pecado que apodrece a nossa alma, tira a nossa sensibilidade. É o pecado. A igreja precisa extirpar do nosso meio. Eu não tenho pecado. Aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, diz a palavra. Por isso foi feito um convite nessa manhã à igreja, de termos um tempo com esse tipo de vestes, panos de saco. Porque quando alguém orava, como diz Daniel 9:3, orava, jejuava, suplicava a Deus com panos de saco e cinza. Alguém que se importava com o povo e orava pelo povo. Todas as vezes que alguém se importou com o povo, eles vestiram o pano de saco para orar. E muitas das vezes, só para dizer a Deus, eu me humilho diante da tua presença, Senhor. Nós não temos intenção de dizer, estamos, a igreja está. Por isso que eu disse que isso é uma questão pessoal. Eu faço pela igreja, e faço por mim, por minha família, faço por aqueles que, aflitos e necessitados, não sabem como resolver, como nós não sabemos muitas das vezes, mas nós cremos um Deus que é capaz e poderoso de trazer respostas às nossas vidas, em meio às lutas e às dificuldades. Deus, em nome de Jesus, nós queremos vencer os nossos inimigos, queremos abatê-los,
queremos abatê-los. Queremos possuir a terra de promessa. Israel entrou na terra demarcada, mas preferiu. Sabe o que Jesus disse para eles? Se vocês não tirar os vossos inimigos, vocês vão acabar servindo aos deuses dele. E eles vão ficar como espinho nas suas ilhargas e vão persegui-los. Por isso Deus teve que levantar Gideão. Os medianitas comiam tudo. O seu dinheiro não dá. Você trabalha. O seu dinheiro não dá. Por quê? O que você tem, você coloca num saco furado. Você coloca num saco furado. Eu quero, nessa noite, você que é crente em Cristo Jesus, você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não foi batizado, há necessidade, não por causa da missão, para ser membro de missão, mas para você entrar no reino. Há um reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Um reino de justiça, de glória. Um reino de amor, de graça. Onde nós vamos experimentar isso dentro em breve. Nós vamos experimentar isso dentro em breve. Dependendo das decisões que nós tomamos. Eu quero tomar posse da terra que me é dada por herança. Eu quero vencer os meus inimigos. E você precisa vencer os seus inimigos nessa noite. Você tem sido abatido, você tem sido derrotado. E eu quero que você baixe sua cabeça nessa hora. Ore ao Senhor Jesus. Confesse a Ele quais são seus inimigos. Deixe o Senhor tocar na sua vida nessa noite. Você precisa vencer as batalhas. Você precisa vencer as batalhas. Essas batalhas são necessárias serem vencidas. São necessárias serem vencidas. Talvez você não saiba como vencê-las. Mas, depois que Israel confessou e que Deus mostrou o pecado de Acã, Israel não perdeu batalha mais. Porque ele sempre buscava ao Senhor para vencer as suas batalhas. Fique de pé nessa hora. Cante conosco. Infinitas maravilhas, tua presença é bem-vinda entre nós. Sim, eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face. O Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nem um segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Pra ficar nem um segundo sem amor. Não consigo mais
chegou ao fim. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas, renova meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvor até Jesus voltar. Nós podemos ter a nossa vitória hoje em Cristo Jesus. Como fazer isso? Davi, em todas as vezes que ele ia para a guerra, ele consultava o Urim e o Tumim. Ele buscava o sacerdote. Hoje você não precisa do Urim e o Tumim, porque você já tem o Espírito Santo. E nós podemos perguntar a Ele: qual é a estratégia para que eu seja um vencedor? E Ele falará ao seu coração. Ele te dará vitória em todas as coisas. Levante as suas mãos aos céus para orarmos juntos ao Senhor. Orarmos juntos a Deus. No nome de Jesus. Eu quero abençoar a igreja, para que possamos, ó Deus, ter uma vida cheia da Tua graça e da Tua unção. Ministra ao coração do Teu povo, fala a vida de cada irmão. Há tantas batalhas a serem conquistadas nessa noite, tantas batalhas, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, dando a tua graça e uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém.